Filipenses capítulo 1, do 12 em diante. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quis abrir a aula de hoje com essa passagem, porque muito do que vamos escutar hoje ecoará essas palavras de Paulo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Corrie ten Boom, e eu chamei uma pessoa para falar um pouquinho sobre a biografia dela, porque 2 anos atrás, em um estudo do Prossigo, o ministério aqui da Igreja de Jovens Profissionais, nós estávamos estudando a vida de diversos personagens bíblicos, da história da igreja, pessoas que deixaram seu legado, e pessoas também aqui da nossa igreja que compartilharam seus testemunhos. Nós ficamos 1 ano em torno desses testemunhos. E a Nicole foi quem trouxe para a gente naquela ocasião a biografia da Corrie ten Boom. E foi de fato um momento muito especial ali para todo o grupo. Ainda hoje a gente lembra algumas coisas que a gente escutou naquele momento. E nós vamos permear esse momento em que vamos falar sobre a biografia dela, também com um pouco de teologia, com doutrina, ver como essas coisas se encaixam. Então, antes de nós entrarmos na questão teológica e trazer aplicações para a nossa vida, eu queria que a gente tivesse um panorama da vida, do legado e das orações da Corrie ten Boom. Então, eu gostaria de chamar a Nicole aqui para frente e orar por ela e por nossa aula. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade que nós temos de te conhecer através de vidas de pessoas que te levaram a sério. Peço por esse tempo que possamos sair daqui te amando mais, desejando te buscar, te conhecer, te obedecer. Abençoe a minha vida, abençoe a vida da Nicole, que saiamos daqui inspirados por aquilo que o Senhor fez na vida de Corrie, mas também do que o Senhor pode fazer em nossas vidas e certamente está fazendo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Já eu volto. E não tenho bolsa calça. Eu fico segurando mesmo, mas acho que vou deixar aqui um pouquinho no cinto. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem, né? Bom, é um privilégio, sentindo muito feliz de estar aqui. Essa história, como o Lucas falou, eu li o livro dela há uns 2 anos atrás e eu fui muito impactada
pela vida dela e mesmo revisitando detalhes da vida dela, né, momentos de oração, momentos de tristeza e alegria dela são, para mim, serve de grande inspiração, serve também de muita reflexão para minha seriedade, como eu tenho lidado no meu relacionamento com Deus, né? E esse ano também tem sido um ano assim bem muito cheio na minha vida e mesmo assim foi um ótimo convite do Lisboa ter me chamado para voltar a estudar também um pouquinho da vida dela, que para mim eu também fui edificada só de estar preparando a sala para vocês. Bom, como vocês estão vendo no slide, a bibliografia recomendada, que inclusive tem na nossa livraria, é o Refúgio Secreto, que é uma autobiografia escrita pela própria Corrie, que é um material riquíssimo, né? Tem esse livro aqui, se vocês quiserem ver a cópia, depois no intervalo, enfim. Tem fotos, tem relatos dela mesmo, né? Então, eu acho que seria excelente se vocês pudessem usufruir desse livro, né? Bom, aqui está a foto dela, dessa senhorinha simpática. Ela nasceu em 1892, em Amsterdã, na Holanda. E, bom, pelo local aí de morte dela, dá para perceber que ela viajou um pouquinho na vida dela, né? Ela acabou falecendo, inclusive no própria data de nascimento dela, em Placentia, na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 91 anos de idade. E apesar das lutas, né, que eu vou compartilhar com vocês, da vida dela, ela teve uma vida muito longeva e ela aproveitou até o final da vida dela a dedicação dela ao ministério, a dedicação dela ao evangelismo. Bom, aqui é uma foto da casa dela, que inclusive está hoje lá em Haarlem, porque no começo da vida dela, na verdade, apesar dela ter nascido em Amsterdã, ela mudou para Haarlem, e Haarlem é uma cidade um pouco próxima lá de Amsterdã, um pouco mais direcionado para o litoral da Holanda, e também servia como parte dos negócios da família, né? Falando um pouquinho sobre o contexto de fé dela, ela foi batizada na Igreja Reformada Holandesa, e um pouquinho de um background assim, da história da igreja da Holanda. A Holanda ela foi muito marcada pelo momento da Reforma Protestante, principalmente pelo calvinismo, né? No século XVII, teve o Sínodo de Dort, que a gente traz um pouco dessa herança desse sínodo, porque foi um momento que foram alinhados aqueles famosos 5 pontos do calvinismo, né? Que a gente chama de tulipa. E, enfim, então a família dela também herdou um pouco disso. Fora isso, a Holanda ela também teve muito impacto das universidades reformadas holandesas, que proporcionaram pesquisas que envolveram tanto o contexto da teologia reformada com o impacto na sociedade, como a Universidade de Leiden, Utrecht. E eu não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar de Abraham Kuyper, que foi um reformador holandês que era do Partido Antirrevolucionário no final do século XIX para o início do século XX, e também trouxe muita bagagem para o que hoje a gente chama de neocalvinismo, que é a teologia reformada que é direcionada para o envolvimento da igreja reformada na sociedade. E acho que uma das frases mais conhecidas dele, que possivelmente vocês devem ter ouvido falar, é que não existe algum centímetro no universo que Jesus Cristo declare que isto é meu. Então, acho que vocês vão ver ao longo da vida da Corrie que isso é permeado de várias maneiras, né? Na família dela também. Então, como eu disse, essa casa era a casa dela, era o lar dela, mas além disso fazia parte dos negócios da família dela. Eles tinham uma relojoaria que existia há gerações, e o pai dela é relojoeiro, o avô dela é relojoeiro, e ela se dedicou muito à relojoaria também. Ela se tornou a primeira mulher na Holanda a ser licenciada como relojoeira. E ela também estudou ciências domésticas, né, como era muito comum na época. Trabalhou como au pair.
Então, era uma mulher que trabalhava bastante e estudava. Um pouquinho do lar da Corey, né? Além dela mesma, a gente pode ver um pouco da família dela, dos irmãos. Ela residia com seus pais e os seus 3 irmãos, a Nolly, o William, a Betsy, também, que era a irmã mais velha dela. E vocês vão ver que ela teve uma grande influência sobre a vida de oração da Corey. Deixa eu ver aqui. A Corey, ela teve uma conversão bem recente, porque, na verdade, toda a família dela era da Igreja Reformada, todos eles eram muito devotos a Cristo. E desde os primeiros anos de vida dela, ela tinha consciência de que Deus estava sempre presente com ela. Eu acho que é um pouco dessa visão também da Igreja Reformada, né? De que todos os âmbitos da nossa realidade, seja no cotidiano, seja em grandes dificuldades, o Senhor estava com ela, o Senhor estava sendo soberano sobre a vida dela, né? Inclusive, por curiosidade, e só agora que eu relembrei os estudos da vida da Corey, o William, que é o irmão dela, depois a gente vai ver uma fotinha dele, ele se dedicou ao pastorado e antes mesmo da época da Segunda Guerra Mundial, ele se dedicou ao estudo sobre o antissemitismo, na teologia mesmo. Isso por volta de 1920. Lá na Alemanha ele estudou como doutorado dele. No geral, a família dela toda era dedicada também, tinha uma atenção especial para os judeus lá na Holanda. Então, eles viam o povo judeu como um povo a ser abraçado, um povo a ser acolhido, seja pelo fornecimento de necessidades básicas, seja por acolhimento na própria casa, como desenvolvimento de amizades, enfim. Antes mesmo do contexto da Segunda Guerra Mundial, porque acho que vocês viram um pouco na capa, né? Que já remonta um pouco da época. Eles já tinham uma visão direcionada para o povo judeu na Holanda. E já era uma prática da família ter hábitos de liturgias do lar, como a leitura bíblica, a mesa, os grupos de estudo bíblicos com os vizinhos. Eles abriam a casa deles para receber pessoas ao redor, para evangelizar também. Enfim, eles se viam como servos da comunidade. Então, aqui para vocês conhecerem eles, da esquerda para a direita, a gente tem a Nolly, a gente tem a Corey, o Casper, que é o pai dela, a Corey, 2, né, que na verdade é a primeira, que é a mãe dela, o William e a Betsy. E aqui eu botei a Corey com gatinhos, porque ela gostava muito de gatos, e eu também gosto muito de gatos. Bom, eu trouxe um pequeno relato sobre a atitude do pai dela com relação ao próprio trabalho dele. E são lembranças que ela guardou com ela, né, depois de anos, que eu acredito que moldaram também a percepção dela sobre a vida de oração no cotidiano. Então eu vou ler com vocês uma lembrança que a Corey teve da vida de oração do pai dela em dias ordinários de trabalho. Havia uma constante procissão no pequeno cômodo dos fundos. Algumas vezes era um cliente, com mais frequência um simples visitante. Desde trabalhadores calçando klompens, os tradicionais tamancos holandeses de madeira, até proprietários de frotas de barcos, todos traziam seus problemas para o papai. Sem qualquer pudor, à vista de clientes na loja e dos funcionários que trabalhavam conosco, ele inclinava sua cabeça e orava por uma solução. Ele também orava pelo trabalho. Eram poucos os reparos que não solucionava. Porém, eventualmente, chegava um que deixava até ele confuso. E eu, então, o escutava dizer: Senhor, tu que moves as engrenagens das galáxias, sabes o que faz girar os planetas e também o que faz esse relógio funcionar. Os detalhes da oração eram sempre diferentes, pois papai, que amava a ciência, era um ávido leitor de uma dúzia de jornais de universidades. Ao longo dos anos, ele colocou seus cronômetros nas mãos. Daquele que faz dançar os átomos, ou que mantém as grandes correntes circulando pelo mar. As respostas a essas orações pareciam sempre vir no meio da noite.
Muitas manhãs eu subia na minha banqueta e descobria que o relógio que havia deixado espalhado em centenas de peças estava montado e funcionando maravilhosamente. Mas havia uma coisa na loja que eu jamais aprendi a fazer tão bem quanto Betsy. Conhecer a me interessar por cada pessoa que se passava pela porta. Quando um cliente entrava, com frequência, eu subia correndo para falar com minha irmã na cozinha. Então, essas impressões que ela deixou, que ela reteve, na verdade, do pai dela, conduziram a canalizar as frustrações diárias, os pequenos problemas também sobre a soberania do Senhor. E seja de coisas grandiosas, seja de coisas pequenas, como o conserto de um relógio, né? E isso me lembra também uma frase que... Uma das frases mais conhecidas também da Corey é que não há um problema pequeno para Deus, pelo qual ele não se compadeça, e nem algo grandioso perante o qual ele não é soberano. E tal frase ela demonstra um pouco da convicção dela e remonta também à família dela, né? E isso foi algo também que sustentou do cotidiano a problemas mais complexos da vida dela, como nós vamos ver adiante. Bom, como eu antecipei um pouco, a Corey e a família dela viveram a parte da Segunda Guerra Mundial bem intensamente. E remontando um pouco de história, né, para a Holanda. A Holanda, em maio de 1940, ela foi invadida pela Alemanha. E teve um dia na Holanda específico que a Corey lembra muito bem. Foi o dia em que a família se reuniu na sala e ouviu no rádio o pronunciamento do primeiro-ministro da Holanda, dizendo sobre o posicionamento da Holanda com relação à invasão da Alemanha, né? E o que ela lembra é que o primeiro-ministro disse: vocês podem ficar tranquilos. A Holanda vai ser respeitada, a Holanda vai ter seu posicionamento pacífico respeitado pelas demais nações. O que, na verdade, não ocorreu. Foram falsas esperanças trazidas pelo primeiro-ministro. E isso, imediatamente, a família já detectou, né? O pai dela, a Corey dizia que era um pai super otimista, era um pai que era esperançoso, mas no momento que ele ouviu aquelas palavras, ele já se posicionou dizendo: é muito errado trazer falsas esperanças para o povo. E foi o que aconteceu. Naquela noite, a Corey e sua família ouviram bombardeios na casa deles. Os céus de Haarlem, na Holanda, também estavam cheios de fogos e bombas. E então teve um momento em que Corey e a sua irmã mais velha, a Betsy, elas se retiraram para ter um momento de oração, né? Então eu vou ler um pouco com vocês aqui. Betsy e eu nos ajoelhamos perto do banco do piano. Durante o que pareceram horas, oramos pelo nosso país, pelos mortos e feridos dessa noite, pela rainha. E então, inacreditavelmente, Betsy começou a orar pelos alemães que estavam lá em cima dos aviões, capturados pelo punho do gigantesco mal que estava às soltas na Alemanha. Orei para minha irmã ajoelhada ao meu lado à luz da Holanda em chamas. Ó Senhor, sussurrei. Acho que teve um erro só de pontuação aqui, né? Sussurrei. Ouça a Betsy, não a mim, porque eu não consigo orar por aqueles homens. E foi quando eu tive um sonho. Não podia ser um sonho de verdade, porque eu não estava dormindo, mas a cena estava em minha mente, súbita e injustificavelmente. Então, enquanto eu vi uma espécie de uma estranha carroça de fazenda, do tipo antigo e totalmente fora de lugar, no meio da cidade, ela atravessou pesadamente a praça, puxada por 4 cavalos pretos enormes. Para minha surpresa, vi que estava lá sentada na carroça. E papai também. E Betsy. Lá estavam muitos outros, alguns estranhos, alguns amigos. Reconheci Pitchwick e Tools, Willem e o jovem Peter. Todos nós estamos sendo levados, puxados pela praça por aqueles cavalos. Não podíamos descer da carroça. Isso era terrível. Ela estava nos levando para longe, muito longe. Senti, mas não queríamos ir. E naquela noite, então, enfim, Betsy
de suas diversas formas, impacta a vida de oração de Corey, trazendo orações com relação aos inimigos dela. E vocês vão ver isso se repetindo em outros momentos também, né? Em momentos ainda mais inacreditáveis. Orando e colocando diante do Senhor que Deus tem autoridade sobre os próprios inimigos, sobre aqueles que traziam o mal para a vida delas, traziam o mal para pessoas inocentes. Então, deixa eu ver aqui. Então, infelizmente, esse relato que meu mouse não aparece, mas tudo bem. Mas esse relato que ela traz também sobre esse sonho, que na verdade foi uma visão, né, que ela teve durante essa oração, ele se tornou realidade. Nessa época de guerra, a família da Corey se envolveu com muitos projetos de resistência contra o governo alemão. Eles desenvolveram códigos entre si para poder refugiar judeus, para traficar, na verdade traficar, né, que eu vou usar essa palavra algumas vezes, porque nesse contexto, usarem cupons para poder conseguir alimentos para judeus. Eles tinham ambientes de proteção com eles traficavam bebês judeus para poder protegê-los. E, inclusive, um dos primeiros slides, né, que eu mostrei para vocês, ele mostra esse buraco aqui, que era um dos quartos lá da casa dela, né, da relojoaria deles, que eles se planejaram todos para poder, no momento de acender uma sirene, os judeus eles entravam por ali e eles se escondiam atrás desse muro. Então eles chamaram um arquiteto para a casa deles para poder preparar a casa deles para fazer esse refúgio secreto, né? Então ficou muito conhecida essa foto, né? Uma foto emblemática por conta disso. E apesar de tantos esforços, eles sabiam que a qualquer momento eles seriam denunciados. A qualquer momento, algum infiltrado iria denunciar eles. E foi o que aconteceu. Um agente da Gestapo fingiu ser uma pessoa que estava querendo ter dinheiro para poder fornecer alimento para uma mulher, para uma mãe judia. E, na verdade, era um agente filtrado que conseguiu capturar eles, levar para a polícia. E assim eles foram destinados para a Alemanha. Então, Betsy, Corey e o pai delas, né, foram conduzidos para campos de concentração na Alemanha, mas também não foi diferente o cuidado de Deus na vida deles. Existem diversos detalhes que eles perceberam o cuidado de Deus lá, e a Corey ela compartilha com a gente, né, no livro dela sobre a providência de Deus, sobre as necessidades que eram supridas diariamente, né? E supriam ela para poder continuar compartilhando do evangelho. Antes, no contexto dela lá em Harlem, e agora do campo de concentração. O contexto era realmente degradante que ela morava lá, né? No campo de concentração. Ela se deitava em palhas no chão. Ela compartilhava baldes sanitários com as mulheres. Ela tinha dificuldades para acordar, né? Ela não tinha disposição nenhuma de estar de pé e estar disposta a falar com as pessoas ou sequer viver. Ela ficou em uma cela solitária em um certo período também. E por mais de um mês ela ficou sem tomar banho. Tinha épocas que ela ficava doente demais e ela não conseguia nem levantar o braço para poder pegar a comida que jogavam para ela na cela dela. Contudo, em pequenos detalhes do dia a dia dela lá nos campos de concentração, Deus se tornava presente na vida dela e de Betsy, né? Uma vez, em uma revista de posses, que eles faziam as mulheres ficarem totalmente despidas, né? A Corey, ela teve um livramento que ela enrolou em seu vestido, que ela estava usando naquele momento, uma porção de vitaminas, uma bíblia e um suéter que a irmã dela tinha dado para ela. E ela foi a única mulher a não ser revistada pelos agentes. Isso também foi uma demonstração do cuidado de Deus. E ela compartilhou muito das vitaminas dela, né? Por mais que... imagine você, né? Você está num ambiente que os recursos são escassos, o cuidado é escasso, né? Sua saúde é escassa.
e você tem uma cápsula de vitaminas, você tem uma caixinha, né? O que você deve pensar é, nossa, eu vou guardar isso aqui pra mim, porque eu não sei mais quando eu vou conseguir ter medicamentos pra cuidar de mim, né? Mas a visão dela foi de compartilhar aquilo que ela tinha. Tanto a Bíblia, né? Quanto as cápsulas. E ela insistia em compartilhar as vitaminas que ela tinha com as outras mulheres que estavam junto com ela. E, inclusive, a garrafa de vitaminas que ela tinha apenas acabou no dia que uma outra mulher conseguiu roubar uma outra garrafa no hospital do campo de concentração que elas estavam. Então, era algo que, dia após dia, Deus ia fornecendo os meios necessários para sobreviver lá dentro, né? E ela usava a Bíblia também para compartilhar com as mulheres, junto com a sua irmã, né? Elas desenvolviam grupos de estudo bíblico dentro do campo de concentração, com Bíblias que eram totalmente protegidas, né? Que não eram permitido. Uma outra vez também, ela teve uma provisão de um lenço, uma coisa tão pequena, né? Uma coisa tão frágil. Ela estava se sentindo gripada, ela estava se sentindo indisposta, e ela estava sentindo falta de um simples lenço para você enxugar o seu nariz. E teve um momento que ela falou isso para Betsy, e a Betsy disse, não, vamos orar por isso. E a irmã dela era sempre uma grande incentivadora de, não, qualquer detalhe da nossa vida nós podemos colocar diante do Senhor. Então ela colocou em oração, vamos orar pelo lenço. Eu falei assim, nossa, Deus não liga para um lenço para mim, né? Coisa tão pequena, tão insignificante, dentro de tanta coisa que a gente tem vivido aqui no campo de concentração, né? E ela orou. E assim veio uma enfermeira que se sentiu tocada no coração que ela precisava levar um lenço para a prisão onde ela estava. Então eram muitos detalhes assim que via que realmente Deus tinha a atenção especial pela sua filha, né? Pelos seus filhos. E também nesses momentos de exposição à nudez lá dentro do campo de concentração, com frequência ela recordava do Senhor Jesus, que sofreu e foi exposto à nudez, mesmo sendo Deus. E ela se lembrava também, né, que ela ela assumia a posição lá como discípula, como serva do Senhor lá dentro do campo, né? Além disso, junto com a Betsy, elas mantinham as orações pelos seus inimigos, agora muito mais próximos do que eram simplesmente as bombas sendo jogadas sobre a Holanda, né? E inclusive teve relatos de juízes que queimaram os papéis de denúncias da família deles para poder proteger os demais da família deles. Tinha um oficial em específico que era uma espécie de um capataz, né? Onde ela estava, que começou a buscar a Betsy para poder ouvir mais o Senhor Jesus. E nós temos um relato aqui que demonstra bastante a atitude, a influência da Betsy de novo na vida da Corrie. Então acho que eu estou contando um pouco da vida da Corrie, mas eu estou falando muito mais da Betsy, porque realmente a vida de oração foi muito marcada pela irmã dela, né? Mas nós temos um relato um pouco inusitado, também sobre detalhes de Deus e cuidado de Deus sobre detalhes na vida da Corrie no campo de concentração, especificamente sobre pulgas. Então eu vou contar para vocês a oração delas nesse momento. Em um determinado lugar lá, né, totalmente deplorável, como falei para vocês, a Corrie diz, deitamos de costas, lutando contra a náusea que nos subia por causa do mau cheiro de palha. Podíamos escutar as mulheres que chegavam conosco, procurando seus lugares. De repente, sentei-me batendo minha cabeça nas traves acima. Algo havia picado a minha perna. Pulgas! Gritei. Betsy, esse lugar está infestado delas. Arrastamo-nos pelas plataformas vizinhas, com as cabeças baixas para evitar outra batida. Descemos para o corredor e seguimos para um facho de luz. Aqui e ali mais uma. Viver num lugar como esse? Eu gritava. Betsy, como podemos? Ela, mostre-nos como. Foi dito isso com tanta naturalidade que eu levei um segundo para perceber o que ela estava orando. Para Betsy, a separação entre a oração e o restante da vida parecia estar desaparecendo cada vez mais. Corrie, ela falou com animação. Ele nos deu a resposta. Antes que perguntássemos, como sempre faz.
na Bíblia, esta manhã, onde estava? Leia de novo aquela parte. Olhei pelo longo corredor estreito para ter a certeza de que nenhum guarda estava à vista. Então tirei a Bíblia da bolsinha. Era em 1 Tessalonicenses, disse. Estávamos em nossa terceira leitura completa do Novo Testamento, desde a saída de... Obrigada. Na luz fraca, verei as páginas. Aqui está. Consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimes para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal com mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Parecia ter sido escrito expressamente para Ravensburg. E era o campo de concentração, né? Era o local que elas estavam no momento. Prossiga, disse Betsy. Isso não era tudo. Ah, sim, para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É isso, Corey. Essa é a resposta dele. Em tudo dai graças. É o que podemos fazer. Podemos começar agora mesmo e agradecer a Deus por cada detalhe desse novo alojamento. Olhei para ela, então para o meu entorno, naquele cômodo escuro e abafado. Pelo quê? Perguntei. Pelo fato de estarmos aqui juntas. Mordi meu lábio. Ah, sim, Senhor Jesus. E pelo que você está segurando nas suas mãos. Olhei a Bíblia. Ah, sim, obrigada, Senhor, por não haver inspeção quando estamos aqui. Obrigada por todas as mulheres nesse quarto que irão conhecê-los nessas páginas. Sim, Betsy falou. Obrigada pela lotação aqui. Como estamos tão próximos, muito mais ouvirão, na expectativa. Ela olhou para mim. Ah, certo. Obrigada, Senhor. Pela multidão embolada, amontoada, enfurnada, compactada, sufocada. Obrigada, Senhor, pelas pulgas e pela... Betsy prosseguiu serenamente. As pulgas? Isso era demais. Betsy, não há como me ser grata por uma pulga. Nem mesmo Deus. Em tudo dai graças, ela recitou. Não diz das circunstâncias agradáveis. Pulgas fazem parte desse lugar onde Deus nos colocou. E então, de pé entre pilhas de plataformas, demos graças pelas pulgas. Mas dessa vez eu tinha certeza de que Betsy estava errada. Alguns momentos depois, páginas depois, né? Betsy estava me esperando como sempre, para que pudéssemos estar juntas na fila de comida. Seus olhos estavam brilhando. Você está parecendo extraordinariamente satisfeita, eu disse. Lembra que nunca entendemos por que tínhamos tanta liberdade neste enorme cômodo? Ela falou, bem, eu descobri. E contou que naquela tarde houvera uma confusão em seu grupo de tricô por causa do tamanho das meias. E precisaram pedir à supervisora que viesse para resolver. Mas ela não veio. Ela não quis passar pela porta. E nenhuma das guardas quis. E sabe por quê? Por causa das pulgas. Foi o que ela disse. Esse lugar está tomado pelas pulgas. Minha mente voltou correndo até a nossa primeira hora daquele lugar. Lembrava de Betsy inclinar a cabeça. Lembrava dela agradecer a Deus por criaturas nas quais eu não conseguia ver a utilidade. Essa parte. É essa história que ela contou no Prossigo 2 anos atrás, que até hoje a gente se olha e fala, e a pulga, hein? Como que tá? E a pergunta que nós devemos nos fazer nesse momento é a seguinte: quem é esse Deus que nós recorremos em oração? E na história de Corey, uma doutrina bíblica é ressaltada, fica patente, e é a doutrina da providência de Deus. É um assunto muito longo, demora muito tempo para você digerir esse assunto, para estudar os aspectos envolvendo ela. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões sobre isso. E quero trazer agora uma definição sobre essa doutrina. Podemos definir a providência de Deus como a atividade do Deus triuno
por meio do qual ele provê as necessidades das suas criaturas, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra das suas mãos, retribui todas as obras más e concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escape ao seu controle. Então, o que nós vamos falar, no fim das contas, aqui é sobre o controle, a autoridade e soberania de Deus. E quando você compara e olha a vida de Corrie ten Boom, e do outro espelho, do lado do espelho, você coloca essa doutrina, você vai perceber esses elementos de Deus sustentando, cuidando, preservando, alimentando, dirigindo os caminhos, governando, inclusive sobre atos maus e pecaminosos de outras pessoas, em que elas continuam sendo responsabilizadas por aquilo, e Deus reina e é soberano sobre aquilo. E Deus faz essas coisas, Ele orquestra o universo de tal modo que Ele não pode ser considerado o autor do mal, Deus não peca, só que também não é tirada a liberdade ou a contingência, a espontaneidade das pessoas em agirem de modo mal. A gente pode perceber isso claramente em Atos 4, Atos capítulo 2, quando falam que Herodes, Pôncio e Pilatos fizeram tudo aquilo que Deus havia predeterminado para cumprir o seu plano. Então eles fizeram aquilo que Deus havia planejado. Só que ainda assim, eles são culpados, porque eles não fizeram aquilo com uma intenção de obedecer ao Senhor, de se colocar debaixo dele, mas sim, pelas suas próprias inclinações e disposições reinantes no seu coração, é que eles fizeram aquilo. E para Deus, fazia tudo parte de um grande plano. E uma maneira de se entender essa palavra ou essa doutrina providência é olhar justamente para a palavra, olhar para o seu nome, a providência, que significa Deus ver, ou Deus ver de antemão. Só que quando nós falamos de Deus ver alguma coisa, nós não estamos falando que Deus vê e assiste passivamente. Não, Deus viu, Deus está vendo. Como se Ele estivesse simplesmente assistindo as coisas no universo acontecer e Ele está lá. Não, estou vendo tudo. O que muda, no fim das contas, se nós temos um Deus que vê passivamente? Eu tenho ensinado essa doutrina nos encontros do Prossigo, e uma ilustração que eu tenho dado para eles, para entender o significado dessa doutrina, é quando você vai no taquaral, você estaciona seu carro, porque você vai fazer uma corrida ali no entorno, o guardinha para ali, olha para você, opa, posso ficar de olho? Você fala, opa. Aí você sai ali, tô de olho, hein? Tô de olho no carro, fica tranquilo, tô de olho. Aí você sai, faz sua caminhada, você volta, seu carro não está mais lá. E o que o guardinha fala? Não, mas eu estava olhando. Não, mas eu achei que quando você falou que estava olhando, era que você estava garantindo, se responsabilizando, fazendo algo a respeito de... Não, quando eu falei que eu estou de olho, é somente que eu estou aqui vendo mesmo. O nosso Deus não é assim. Então, quando Ele fala, pode deixar que eu vou ver isso. Deus está cuidando e olhando ativamente, fazendo com que as coisas e o seu plano seja concretizado. Tá bom? Vamos para o intervalo, a gente já volta. Vocês se lembram o que Abraão... Na verdade, essa é a pergunta para o Carlos. Carlos, o que Abraão respondeu para
Isaac no momento que ele pergunta sobre o sacrifício. Olha, eu vejo aqui a lenha, tá tudo certo aqui, mas cadê? Qual que foi a resposta de Abraão? Vocês se lembram dessa resposta? Deus proverá. E é daqui que nós tiramos a ideia da palavra providência. Quando Abraão diz Deus proverá, ele literalmente está dizendo, sabe o quê? Que Deus verá. Então, o Javé Jireh, o Deus provedor, é na verdade o Deus que vê ativamente. E eu quero mostrar para vocês o controle do Senhor sobre os seres animados. O que é, afinal de contas, que Deus controla? Nós sabemos que Ele controla o sol, as estrelas, o vento, o mar. Você tem dúvida disso ainda? Quem é esse que o vento e o mar? Isso é muito claro. Mas também a Bíblia mostra um controle, governo de Deus sobre as coisas que possuem vida, respiração e tudo mais. Abram em Mateus 10, 29. Lucas, o Salmo 24 fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém no mundo se nele habitam. É uma coisa muito genérica, né? A gente vai entrando no detalhe e vai percebendo como as coisas acontecem. E hoje a ideia é olhar vários detalhes sobre o controle de Deus sobre essas coisinhas mínimas, pequenas, insignificantes. Quem pode ler Mateus 10, 29? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Obrigado. No original, nós não temos essa palavra consentimento ou conhecimento. O que nós temos aqui é literalmente nenhum deles cairá sem Deus, sem o vosso Pai. Então nós temos aqui um animal insignificante, um dos menores que eram entregados para sacrifício e que custa uma moedinha. Outras versões vão trazer um asse, uma unidade de medida, uma moeda. E está falando que a morte desse animal insignificante, desprezado, não acontece sem a chancela, o decreto e a vontade de Deus. Olha só o detalhe, então, nas coisas mínimas, insignificantes, o controle de Deus. Se Ele controla essas coisas, o que dirá, então, das coisas maiores e mais significantes? O Senhor provê para esses animais. Abram em Salmo 104, 21. Fala, Carlos. Normalmente a gente coloca pardal em gaiola. Coloca outros, mas nem um pardalzinho a gente valoriza para colocar lá. Salmo 104, 21. A gente está vendo aqui a história de alguém que trabalhava em relojaria, mas muitos têm a ideia de que Deus é um grande relojoeiro. Ele deu a corda, as coisas estão funcionando e Deus se retira do nosso mundo. Salmo 104, 21. Indo contra essa ideia. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Quem é que alimenta aquele animal? É Deus. Ele vai atrás, vai para casa. Mas aqui o escritor está reconhecendo que quem alimenta, no fim das contas, é o próprio Deus. Jó 38, 39 a 41.
Jó 38, 39 ao 41. Caças tu a presa para a leoa, ou satisfazes a fome dos leõezinhos, quando eles se agacham nos covis e estão de emboscada nas covas? Quem prepara aos corvos o alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? As coisas mínimas, insignificantes, Deus controla. Deus cuida e sustenta. E aqui começa a ficar mais interessante essa doutrina da providência. Quando nós percebemos Deus usando animais para cumprir os seus propósitos. Êxodo 8, 21 e 24. Se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti. Então nós temos aqui as moscas prestando continências para a ordem de Deus. O 24. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. Moscas, para lá. Sim, Senhor. Levítico 26, 22. Nós temos aqui um castigo pela desobediência. Diz assim: enviarei contra vós outros as feras do campo, as quais vos deixarão sem filhos, destruirão vosso gado e vos reduzirão em número, de sorte que os vossos caminhos se tornarão desertos. Novamente, animais obedecendo a ordem de Deus. 1 Reis, capítulo 17, do 4 ao 6. E agora nós percebemos Deus não utilizando animais e seres animados simplesmente para cumprir algum juízo. Mas nós vemos Deus se utilizando de animais e dando ordem a animais para que esses alimentem os seus servos. Diz assim: beberás da torrente, falando para Elias, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Então os corvos, junto com as moscas, prestando continência para Deus. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também ao pôr do sol, pão e carne, e bebia da torrente. Segundo Reis 17, 25. Sucedeu, porém, que no princípio da sua habitação ali, não temendo eles ao Senhor, mandou o Senhor contra eles leões, que os matavam. Sim, Senhor. Deixa eu lá te obedecer. Jonas 1,17. E nós estamos querendo responder a pergunta aqui. O que é que Deus controla? O que é que Deus tem domínio? Sobre o que esse Deus governa? Sobre as coisas grandes, sobre as coisas maiores, mas também das menores e insignificantes. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E o que acontece nesse momento não é uma punição, não é um juízo sobre a vida de Jonas. Esse peixe que o engole está salvando Jonas do seu afogamento. Em Jonas 4, 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, deparou um verme
o qual feriu a planta e esta secou. Animais, leões, moscas, peixes, vermes. Onde é que está o acaso? Onde é que está a coincidência? A gente pode olhar para uma história como essa e falar, nossa, quanta coincidência! Justo no momento em que ela tinha escondido ali os seus mantimentos, a revista não passou. Mas olha que coincidência extraordinária essa questão das pulgas, e ali elas podem não ser revistadas. Na nossa definição de providência, nós dissemos o seguinte: de modo que nada escapa ao seu controle. As ações más dos homens não estavam fora do controle de Deus. E por que eu tracei todo esse desenvolvimento com vocês? Para mostrar, para embasar essa história que nós ouvimos e dizer então que o piolho não estava fora do controle de Deus. O Senhor deu uma ordem para aqueles piolhos. E eles obedeceram. Ô, Lucas, acho que tem que lembrar qual é o resultado final que se busca, que Deus busca com a providência. Você pega lá em Efésios 1, acho 12, acho que é o louvor da sua glória. Tá? Então, através das providências, das pequenas coisas, da natureza e tudo isso, ele está buscando engrandecer a si mesmo. Excelente. Né? Então, se você pega também, pegando seus exemplos de natureza, animais, se você pegar Romanos 1,20, também ele fala que os homens que não veem na criação o poder de Deus, esses são indesculpáveis. Então, sempre a providência está conectada com o resultado do engrandecimento do louvor da glória de Deus. Pegando o exemplo da Warwick Betsy, se não tivesse, né, dentro daquele ambiente cheio de fuga, cheio de sofrimento, a possibilidade de ministrar para outras pessoas e engrandecer o nome de Deus, não faria sentido. Excelente. E se a nossa discussão nessa manhã está sendo justamente essa: o que essa história, ou o que essa doutrina muda, altera ou direciona a nossa vida de oração? Olha aí um direcionamento para uma resposta. O louvor a Deus. Se Deus tem o controle sobre todas essas coisas, em primeiro momento acho que vem um espanto que redunda em louvor. Mas que Deus é esse que nós estamos clamando em oração, que nós estamos recorrendo? É o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos e todos os recursos à sua disposição. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu me deparei recentemente em uma partida de golfe. Vocês viram essa? Calma que quando as coisas dão errada também é providência, tá? Esse que é o lado ruim dessa doutrina. Tá, se não acontecer... Eu já fiz já, mas não... Esse vídeo aqui.
E a providência de Deus inclui meios para a realização dos seus planos. Obrigado, servo. Servo do Senhor Altíssimo. Com facilidade. Deus utiliza meios para a execução. millones de dólares en premios. Calma. Um jogo de En el golfe. BMW Championship se vio una escena insólita. La pelota del inglés Tommy Fleetwood quedó a milímetros del hoyo, hasta que una mosca se posó sobre ella y la hizo entrar. Con ese golpe el golfista terminó en el quinto ¿Vocês lugar viram y isso? aseguró más de 2 millones Olha. de dólares en premios. Então nós estamos diante do Deus que controla todas as coisas, o vento, o mar, as rochas, as estrelas, os corações, os reis. E essa pergunta, que Deus é esse, altera a maneira que nós nos relacionamos com Ele em oração. Alô, alô, alô. Pronto, deu certo. Bom, gente, continuando, a vida da Corrie não acabou no campo de concentração. Infelizmente, a vida do pai dela se encerrou lá no campo onde ele ficou, em Ravensbrück, né? E Betsy, ela ficou bem adoecida enquanto ela estava lá junto com a Corrie e ela faleceu lá. Então, a única sobrevivente do campo, da parte da família dela que foi lá para o campo de concentração, foi a Corrie. E, por providência, aprove o Senhor que, por um erro organizacional, ela fosse liberta do campo de concentração. Em 1944, ela saiu de lá. E, na verdade, décadas depois, acho que foi por volta de 1950 e pouco, ela descobriu em uma visita lá na Alemanha que teve um erro. Na verdade, ela não deveria ter sido libertada naquela semana em dezembro. Uma semana depois da saída dela, todas as mulheres que estavam com ela foram mortas numa câmara de gás. Então, realmente, Deus retirou ela de lá para que continuasse usando a vida dela em serviço a Ele, né? E os anos que se passaram depois do campo de concentração foram muito mais ativos, inclusive, do que ela teve lá dentro, né? Por mais que ela fosse uma boa mordoma, né, do serviço ao Senhor dentro do campo de concentração, se passaram 36 anos de vida dela depois, na saída dela. Ela saiu aos 52, e os demais anos da vida dela, ela serviu com muitos projetos, muitos ministérios. A primeira coisa que ela criou foi em 1945, um centro cristão de reabilitação de sobreviventes de guerra. Ela se tornou uma andarilha para Cristo, praticamente. Depois disso, ela viajou em todos os continentes, dando palestras, fazendo evangelismo, participando de projetos missionários, na Ásia, na Europa, na África, na América do Sul, enfim. E ela teve muitos parceiros também, muitos amigos no meio dessa jornada, né? Um deles foi o Billy Graham, inclusive que patrocinou, que ajudou ela a criar um filme sobre a vida dela na década de 70, que se chama O Refúgio Secreto, né? The Hiding Place. Dá para encontrar no YouTube, bem acessível. E para vocês conhecerem um pouco do relato do livro dela em filme, né? E ela escreveu um livro também que se chama Uma Andarilha para Cristo, que conta um pouco das histórias dela de missões.
Inclusive, ela também trabalhou com o irmão André, que eu não sei se vocês conhecem, o projeto se chama Portas Abertas, que existe até hoje também, com lugar que é focado em países nos quais o cristianismo, os cristãos são perseguidos, né, que o cristianismo sofre represálias, né? E no meio da época da Guerra Fria, ela contribuiu também para que acontecesse o tráfico de Bíblias na divisa da União Soviética na verdade, do lado ocidental da Europa para o lado oriental, né, da União Soviética. E dentre as palestras dela, os temas que ela levava mais era também a respeito do exercício do perdão. Por mais que ela tenha se dedicado tanto ao evangelismo em momentos tão opressores, né? O perdão, na prática, mesmo com pessoas que envolveram o governo nazista, foi um ponto de muita dificuldade para ela. Acho para todos nós, né? Pessoas que a gente tem dificuldade para perdoar, passam-se anos. O perdão é algo realmente difícil de se operar. E para Corrie, apesar do tamanho da fé que ela teve e dedicação ao Senhor, ela também teve dificuldade com isso. E ela precisou muito da dependência do Senhor para poder perdoar. Então a gente tem um relato aqui, que eu vou ler para vocês, de uma das palestras, de dos eventos que ela participou. E ela teve um contato com uma pessoa que esteve à frente do governo na Alemanha, né? Participou da organização do nazismo. Bom, continuei a dar palestras, em parte porque a casa de Blumenthal funcionava com contribuições, em parte porque o interesse pela história de Betsy parecia aumentar com o tempo. Viajei por toda a Holanda, por outras partes da Europa e pelos Estados Unidos. Mas era na Alemanha onde o interesse era maior. A Alemanha era um país em ruínas, com cidades em cinzas e escombros. Porém, o mais aterrorizante eram as mentes e os corações em cinzas. Bastava cruzar a fronteira para sentir o grande peso que pendia sobre aquela terra. Foi num culto, numa igreja em Munique, que eu ouvi. O antigo homem da SS, que ficava de guarda na porta da sala de banho do centro de processamento em Ravensburg. Era o primeiro de nossos carcereiros, de verdade, que eu via desde aquela época. Subitamente, tudo voltou. O cômodo cheio de homens zombeteiros, as pilhas de roupas, o rosto pálido de dor de Betsy. Ele se aproximou de mim enquanto a igreja esvaziava e veio me cumprimentar sorridente. Como estou grato por sua mensagem, Fraulein falou. Em pensar que, como você disse, o Senhor lavou os meus pecados. Sua mão estava esticada para apertar a minha, e eu, que tanto pregava às pessoas em Blumenthal sobre a necessidade de perdoar, mantinha a minha mão abaixada. Ainda enquanto os pensamentos raivosos e vingativos fervilhavam dentro de mim, eu percebi pecado neles. Jesus Cristo morrera por esse homem. Eu poderia pedir mais? Senhor Jesus, orei, perdoe-me e me ajude a perdoá-lo. Tentei sorrir, lutei para levantar a minha mão. Não conseguia, não sentia nada, nem a menor centelha de carinho ou humanidade. E então sussurrei uma oração silenciosa. Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Quando peguei a sua mão, a coisa mais inacreditável aconteceu. Uma corrente que quase me sufocou parecia fluir de mim para ele, através do meu ombro, pelo meu braço e pela minha mão, e da minha mão, enquanto meu coração derramava amor pela vida daquele estranho. Então descobri que a cura das engrenagens do mundo não está em nosso perdão, muito menos em nossa bondade, mas em Jesus. Quando ele nos diz para amar nossos inimigos, juntamente com a ordem, ele nos dá o próprio amor. Então é muito interessante que, além dessa questão dos detalhes, também que o Lisboa também estava trabalhando, as próprias boas obras que a Corrie realizou na vida dela, todo o ministério dela e a disposição dela para amar e para perdoar, isso também veio das mãos do Senhor. Então, tudo que ela realizou não teria acontecido se não fosse da vontade de Deus e se compadecesse
dela e pudesse usá-la para a glória dele, né? Então, algumas considerações práticas que a gente pode levar também da vida de oração dela e da vida dela como um todo. Aquilo que ela era antes do campo de concentração é algo que, para mim, se tornou muito visível. O cotidiano holandês, até o campo de concentração, ela tinha uma consciência perene da soberania de Deus. Sejam de pequenos detalhes de trabalho, das pessoas que ela conhecia, dos interesses que ela tinha com as pessoas que passavam na casa dela, no bairro dela, até o interesse que ela teve com as mulheres que estavam acompanhando ela no campo de concentração. Ela conhecia que todas essas engrenagens e mudanças e autoridades que se passaram na vida dela, todas elas foram regidas pelo Senhor. Ela conheceu da fragilidade humana e a dependência também da providência de Deus para poder perdoar, para poder ter a energia para poder acordar e se alimentar e ter saúde e ter pulgas para protegê-las, para manter o ministério ativo dentro do campo de concentração. A influência da Betsy também na vida da Corey, como falei algumas vezes, né? E refletir também se nós temos pessoas que nos ajudam, nos nutrem essa dependência do Senhor em todos os detalhes da nossa vida. E se nós somos essas pessoas também que fazem com que as pessoas acordem e percebam que não existe nada, não existe nenhum problema ou nada no nosso cotidiano que também não esteja debaixo do cuidado de Deus. E é uma fé que perseverou na tranquilidade, na opressão. E também o legado de perdão e intercessão a longo prazo. Eu não coloquei esse trecho também aqui, mas quando a irmã dela, a Betsy, trabalhava como professora, muitas vezes elas oravam pelos próprios alunos. Então, pititicos, né, crianças, eles oravam pela conversão deles. E tem relatos de pessoas que, depois da morte de Betsy, quando a Corey já estava fora do campo de concentração, já estava em novas missões, foram para palestras da Corey, conversaram com ela e falaram assim: nossa, eu tive a sua irmã como professora na minha infância. E através de você, eu estou conhecendo a Cristo. Então, como que Deus tem o tempo dele também para trazer pessoas para si, quanto que ele pode nos usar, nós não sabemos, né? Cabe a nós a nossa disposição para servi-lo e atendê-lo, dizendo: eis-me aqui. E eu acho que é isso. Um pouco sobre a vida dela, né? Algumas frases para vocês terem também que resumem muito bem a atitude da vida dela, né? Uma delas eu já li, né? Mas eu vou ler todas elas de novo. As piores coisas podem acontecer em sua vida. As melhores permanecem. E o melhor dessa vida não pode ser comparado com a glória que há de vir. Então, muito da perspectiva dela eterna sobre o que ela viveu aqui. E não há poço tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Outra também que eu guardei por muito tempo, inclusive guardei muito quando eu preparei o estudo para o Prossigo, foi: olhe ao redor e fique estressado. Olhe para si e fique deprimido. Olhe para Cristo e encontre descanso. E a última, que eu já tinha falado outra vez: não há problema pequeno para Deus pelo qual ele não se compadeça, nem algo grandioso perante o qual ele não é soberano. Então, é isso. A gente poderia concluir esse nosso tempo aqui. Eu tenho algo preparado sobre uma teologia da oração, mas eu acho que já tivemos muita informação hoje. Eu acho que a gente precisa de uma respirada para assimilar tudo isso. Então, eu gostaria que 3 de nós orassem pelas nossas vidas, pela nossa caminhada com o Senhor, pela nossa luta contra o pecado, pelo nosso serviço a Deus. 3 de nós, por gentileza. Pai, obrigado pelo Senhor conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor
deixe, Senhor Deus, essas histórias, esses pecados, a gente entender, Senhor Deus, como o Senhor trabalha na prática, nos permitindo, Senhor Deus, sair de uma teoria bem fraca, mas possa estar constrangendo, transformando os nossos corações para que possamos, Senhor Deus, ser usados de alguma maneira por Ti. Nos capacita, Senhor Deus, porque realmente somos extremamente limitados, fracos, Pai Santo. Conforme a gente ouviu, Senhor, se não for o Senhor, a gente tentar fazer na nossa força, mesmo demonstrando muita teologia, Pai Santo, a gente realmente não consegue te agradar. Seja o Tio te capacite, em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós, mas nos ensina cada vez mais a sermos úteis no Teu serviço, a podermos proclamar a Tua palavra, podermos viver a Tua palavra cada vez mais. Peço que o Senhor também nos ajude cada vez mais a confiar que o Senhor é quem nos suporta, é quem nos protege, é quem caminha conosco. Nos ajuda cada vez mais a Te honrar e engrandecer o Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que murmuramos demasiadamente, Senhor. O nosso exemplo é Cristo, mas o Senhor também nos dá exemplos de irmãos que, assim como nós, vivem e viveram uma vida cheia de dificuldades, mas apegados, Senhor, a um amor a Ti, a uma dedicação à Tua obra. Senhor, permita-nos, ó Pai, agradecermos pelas pulgas que o Senhor manda em nossas vidas, ó Pai, e que elas sejam motivos para que as nossas bocas estejam proclamando, Senhor, a Tua grandeza e a Tua glória. Dá-nos a Tua paz, dá-nos e mantenha-nos alegres, ó Pai, somente em Ti. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.